Bom dia, nós vamos estar falando sobre os 12 pares de nervos cranianos. Vamos falar sobre o primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório. Esse nervo ele nos dá informações sobre o olfato do animal. Os testes realizados nesse nervo é a partir da oferta de alimento com a mão fechada para ver se o animal acompanha ou não. As anormalidades encontradas nesse nervo é a incapacidade total ou parcial de sentir o cheiro. O nervo craniano que a gente vai ver agora é o segundo, que é o nervo óptico. Ele é responsável pela visão do animal e o teste que a gente vai fazer é o teste de acuidade visual, que vai nos dizer se o animal está responsivo às ameaças sem a interferência do vento. A anormalidade que a gente pode ter com algum defeito nesse nervo é a cegueira parcial ou total do animal. Bom, vou falar sobre o terceiro nervo craniano, que é o oculomotor. Ele inerva músculos extraoculares e é responsável para fazer o controle da pupila e a comodidade visual. Para podermos fazer este teste, utilizamos ou a lanterna ou a própria câmera do celular com o flash que temos nela. Não iremos conseguir fazer agora, porque estamos num ambiente com luz e não irá pegar o reflexo da pupila. Anormalidades que acontecem é ou a pitose palpebral ou o não controle da pupila quando fazemos o teste. Bem, hoje eu vou estar falando sobre o quarto nervo craniano, que é o troclear. Esse nervo ele é responsável pela inervação do músculo ocular oblíquo e a função dele é manter o posicionamento correto do globo ocular. A gente vai realizar agora um teste para ver se, mediante a movimentação da cabeça do animal, ele vai continuar no posicionamento correto. Para realizar esse teste, a gente pegamos a cabeça do animal, vamos jogar primeiro para um lado, observar se está no posicionamento correto, voltar para o meio, jogar para o outro lado. Alguma anormalidade que a gente poderia ver é se o globo ocular do animal não estivesse no posicionamento correto. Agora eu vou falar sobre o quinto nervo craniano, que é o nervo trigêmeo. Esse nervo nos dá informação sensorial de córnea, pálpebra e cabeça, e informação motora dos músculos da face e os músculos relacionados à mastigação. Os testes feitos nesse nervo são a partir da oferta de alimento e a partir da parte sensorial da face. As anormalidades encontradas nesse nervo é a dificuldade de apreensão do alimento e anormalidades da parte sensorial da face. Agora para a análise do sexto par de nervos cranianos, o nervo abducente, que são responsáveis pela inervação dos músculos lateral reto e retrator ocular, a gente faz por meio da movimentação da cabeça do animal e observa o posicionamento dos olhos dele. Em caso de anormalidade, a gente observa o estrabismo medial e a não retração dos glóbulos oculares. Agora eu vou falar para vocês sobre o sétimo nervo craniano, que é o nervo facial. Ele é responsável pela sensibilidade motora das orelhas, dos músculos da face relacionados com a mastigação, pálpebra. Ele também é para a formação do fluido lacrimal e da salivar. E também tem uma pequena função no primeiro terço de gustação da língua. Os testes que podemos fazer é ver a simetria da face do animal, tanto dos lábios e narinas, o posicionamento das orelhas e a sua movimentação a barulhos externos. Também podemos ver a produção do fluido lacrimal, só que equinos têm muita dificuldade neste caso. Algumas anormalidades que podemos encontrar são as orelhas caídas e também a posição dos lábios e das narinas desiguais. Para analisar o oitavo par de nervo craniano, os nervos vestíbulo-cocleares, que são responsáveis pela acuidade auditiva e pelo equilíbrio, nós primeiramente lançamos mão da análise do posicionamento de cabeça, que em caso de alteração normalmente apresentam um desvio no posicionamento da cabeça. Olhamos também a presença de nistagmo e também a presença de resposta a estímulos auditivos, como por exemplo... Eu vou avaliar o nono nervo craniano, que é o glossofaríngeo. Responsável pela inervação da faringe, e o teste consiste basicamente em oferecer alimento e observar a função. E no caso de disfunção, seria
do nervo seria a não deglutição, a disfagia. Agora eu vou falar para vocês sobre o 10º nervo craniano, que é o nervo vago. Ele tem a função motora e sensitiva das vísceras abdominais e torácicas e motora da laringe e faringe. Testes que podemos ver é a averiguação da respiração para ver se tem alguma ronquidão, ou então o slap test, que nada mais é do que bater na escápula do animal e verificar a movimentação da faringe. Com o teste podemos ver a movimentação da faringe e as anormalidades que podemos ver são a disfagia e a ronquidão na respiração. Agora vamos falar sobre o 12º nervo craniano, o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso, ele é responsável pela movimentação da língua. E o teste que a gente vai fazer vai ser para avaliar a movimentação e a simetria da língua. A anormalidade que a gente pode ter nesse nervo é a perda de função motora da língua. Bom, agora iremos realizar o teste de propriocepção, onde consiste em fazer a adução e abdução tanto do membro anterior quanto o membro posterior, onde um animal saudável tende a voltar à postura normal. Agora vamos realizar o teste de propriocepção para avaliar o reflexo do músculo cutâneo. Agora realizaremos o teste do animal em movimento, com o cavaleiro em cima. Primeiramente com o animal a passo e depois com o animal marchando. Agora iremos realizar o teste de tração da garupa, que o animal saudável ele compensa para o outro lado. Agora iremos realizar o teste de empurrar a garupa do animal para observar a compensação para o outro lado. Agora observamos o animal em círculo, que alguma alteração vai ficar mais evidente com o animal rodando. A movimentação do animal em um círculo fechado, para a evidência de alguma alteração. Agora iremos observar o animal em movimento para averiguar alguma alteração nas passadas, tanto a passo quanto a trote. Agora iremos observar o animal descendo e subindo a rampa. Agora iremos averiguar os reflexos dorso-ventral e ventro-dorsal. Pariu, hein? Esse teu de jirico, mais um. Ai, José, tadinha.